Nós estamos vivendo uma época difícil, uma época confusa, uma época em que muitas vezes a mensagem que chega até nós, ela é uma mensagem que se torna confusa para a nossa vida. Nós não entendemos corretamente essa mensagem. Existem muitas vozes hoje no mundo falando muitas coisas, e algumas coisas chegam até nós e nós não compreendemos isso. Nós não entendemos aquilo que estamos vivendo, nós não entendemos as circunstâncias que nos rodeiam, a gente fica perdido. Como a gente diz aqui no sul, a gente fica perdido na poeira. A gente não sabe o que está acontecendo de fato. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e a gente fica no meio dessa história. E eu quero falar nessa noite um pouco sobre como vencer essa confusão em que estamos vivendo. Como podemos vencer isso? Como podemos ter os olhos abertos para a verdade? Como podemos? Primeiro, definindo o que é confusão. Confusão é a falta de ordem. Confusão é a falta de clareza. Quando não temos uma clareza dos fatos, quando não temos uma clareza das circunstâncias, nós estamos em confusão. E a palavra de Deus, ela fala sobre Jesus do início, em Gênesis, até Apocalipse. Ela vem, desde o início, o plano de Deus revelando Cristo. Vem revelando o propósito de Deus para a humanidade. Ele vem mostrando qual é o desejo dele, qual é a vontade dele. E lá atrás, quando os profetas falavam, eles já mostravam, apontavam para Cristo. Os profetas do Antigo Testamento, eles estavam revelando Cristo muitos séculos antes de Cristo vir ao mundo. Eles estavam apontando para a luz do mundo. Eles estavam mostrando quem era que estava para vir. E tem um profeta em particular que eu quero me ater hoje, que é o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele fala muito sobre o Messias, ele fala muito sobre a luz do mundo. E eu quero ler com vocês um texto que está no capítulo 9 de Isaías. Se você quiser acompanhar aí da sua casa, abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. E só rapidamente trazendo um contexto daqui, esse profeta estava vivendo numa época muito difícil. Estava vivendo uma época em que o povo estava longe de Deus, o povo estava se afastando de Deus, o povo estava assimilando a cultura de vários povos vizinhos e já não se lembrava de Deus. O povo judeu, o povo que foi escolhido para revelar o Messias, para revelar Cristo, ele agora estava longe de Deus e o juízo estava se aproximando, e aqueles homens estavam vivendo na imoralidade, aqueles homens estavam vivendo na violência, estavam vivendo adorando outros deuses, estavam vivendo em trevas, em completa treva. E então vem o profeta, Deus levanta o profeta Isaías, chama este homem para falar o que estava para vir. Deus sempre na história, Ele levanta homens para apontar o caminho, para mostrar por onde se deve seguir. E não foi diferente aqui. Ele chamou esse homem e ele disse assim no capítulo 9, Deus usando este homem: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, Ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho foi-nos dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só. O povo estava perdido, o povo estava desanimado, o povo estava cercado por inimigos. E então o profeta, mais ou menos 700 anos antes da vinda de Cristo, ele anuncia a luz do mundo. Ele diz, no verso 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Muitos hoje têm vivido uma situação, talvez, que aquele povo está vivendo. 700 anos antes desta mensagem, quando essa mensagem foi entregue. Talvez hoje, nos nossos dias, muitas pessoas estão vivendo em trevas, estão vivendo na confusão, não sabem o que está acontecendo. E momentos de confusão todos nós passamos, todos nós temos, até quando temos a nossa declaração de fé, quando cremos em Cristo, momentos de confusão acontecem, porque nós recebemos uma palavra de Deus, mas muitas vezes nós esperamos que esta palavra ela aconteça de uma forma, nós esperamos que aquilo que Deus falou venha a acontecer de uma determinada maneira na nossa vida, e aquilo não acontece, e nós entramos numa confusão, e questionamos talvez, por quê? Por que isso? Por que aquilo? João Batista, aquele homem que veio antecedendo a Cristo, ele pregava, ele anunciava no deserto a vinda do Messias, ele proclamava que o povo devia se preparar porque o Filho de Deus estava vindo, ele preparou o caminho do Senhor, e diz em um determinado ponto em que João Batista foi preso, estava na prisão, e ele ouvia os relatos dos milagres que Jesus estava operando. Ele estava lá num lugar escuro, num lugar isolado, e alguns dos seus discípulos chegavam a ele e falavam tudo o que estavam ouvindo a respeito de Jesus. E então ele chama esses homens, ele fala com esses homens, e ele diz, vão até ele, vão até ele. João Batista já havia batizado Jesus. João Batista já havia visto o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. Mas agora, lá na prisão, João Batista diz para os seus discípulos, vão até ele e perguntem se ele é de fato quem nós esperávamos, ou devemos esperar um outro. Ele tinha a incumbência, ele tinha a missão de preparar o caminho do Senhor. E ele estava fazendo isso. Mas em um determinado momento, quando a circunstância da sua vida mudou, quando ele se viu preso, sozinho, ele começou a questionar. E agora? Será que a palavra que eu recebi é de fato a palavra de Deus? Será que de fato eu entendi corretamente? E então ele manda os discípulos até Jesus, e os discípulos chegam lá a Jesus, e Jesus diz para eles, voltem, e contem a João tudo o que vocês estão vendo, tudo o que vocês estão ouvindo, mostrem para ele, contem para ele o que está acontecendo. Mas no início dessa conversa, João, ele já questionou, porque João ouviu os milagres que Jesus estava operando, João já sabia o que Jesus estava fazendo. Mas é interessante porque Jesus, ele chama aqueles homens e ele manda de volta com a mesma resposta. Eles levam a mesma palavra que eles já tinham levado antes. Ele está curando os enfermos, ele está libertando os cativos, os oprimidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados. Ele está fazendo uma mudança geral. E é interessante porque Jesus veio ao mundo não para mudar o nosso calendário. Jesus veio ao mundo para mudar a história da nossa vida. Jesus veio e ele mudou totalmente a realidade. E a mensagem que João recebeu lá no cárcere foi a mesma mensagem que ele já havia recebido antes. Ele apenas tinha que conseguir ver essa luz. Ele apenas tinha que conseguir crer naquilo que estava acontecendo.
Deus estava no controle de todas as coisas. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Deus sempre está olhando as nossas circunstâncias. E diz a palavra de Deus que até as piores circunstâncias da nossa vida, Deus, Ele transforma em nosso benefício. Diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei a dificuldade que você pode estar passando neste momento. Talvez você se encontre nessa mesma realidade que o profeta falou. Talvez muitas pessoas hoje estão vivendo na confusão, nas trevas, faltando claridade para seguir o caminho. Mas olha só, um pouco no Novo Testamento, um pouco à frente na sua Bíblia, no capítulo 4, no início do ministério de Jesus, Mateus capítulo 4, no verso 12, Jesus começa o seu ministério, e veja só, ele começa o seu ministério citando o profeta Isaías. E ele diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A palavra de Deus, ela veio se cumprir em Jesus. A profecia daquele homem se cumpre em Jesus. E a partir de Jesus, a nossa história muda, a nossa vida muda. Agora, aquele que vivia em trevas não precisa mais viver em trevas. Agora, aquele que vivia oprimido, aquele que vivia deprimido, aquele que vivia angustiado, não precisa mais viver dessa forma, porque a luz do mundo veio, porque a palavra se cumpriu em Cristo, porque agora há esperança, porque agora há vida nele. Antes não havia. O profeta estava falando de algo futuro. E hoje nós vemos muitas pessoas que, por andarem angustiadas, por andarem ansiosas, estão buscando em tantos lugares uma resposta. Estão buscando em pessoas que tentam adivinhar o futuro, em pessoas que tentam trazer uma solução com algum sacrifício, com algum ritual, com alguma situação que possa trazer um alívio, que possa trazer uma resposta. Mas eu quero te dizer que a resposta já veio, e a resposta é Jesus. A resposta é Jesus. Ele veio e Ele trouxe luz às trevas. Uma das circunstâncias que nós vivemos quando passamos por angústias na alma, que hoje se chama de depressão e tantas outras enfermidades e doenças da alma. Uma das coisas que acontece na depressão é você querer se isolar, é você querer ficar no escuro, é você não querer ver ninguém. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Eu quero te dizer que a luz do mundo já veio. A luz do mundo já veio, e Ele quer entrar na tua vida, e Ele quer trazer agora a mudança para essas trevas que você tem vivido. Ele é capaz, Ele é poderoso. Talvez você no passado já ouviu a voz dEle, talvez no passado você já deu atenção, mas por algum motivo na sua vida, na sua caminhada, você se distanciou dEle. Nessa noite, Ele quer fazer morada no teu coração. A palavra diz que Ele está à porta e Ele bate, e Ele está disposto a entrar na tua casa e cear, e comer contigo, e ter comunhão contigo. Ele quer ter relacionamento contigo. Talvez nessa noite seja a noite da luz entrar na tua família e mudar a história da tua vida. E não importa a distância, não importa se você está acompanhando pela internet. Sabe, uma vez Jesus estava ensinando numa sinagoga. Ele estava falando do reino de Deus.
ele estava falando do amor do Pai. Ele estava ministrando naquele lugar, e diz que quando ele terminou, chegaram alguns servos, chegaram alguns religiosos, e chamaram ele para visitar um doente. Um centurião mandou chamar Jesus, porque o seu empregado estava enfermo, quase à morte. E Jesus, ele segue aqueles homens, e diz que quando ele se aproxima da casa daquele centurião, onde estava aquele homem enfermo, aquele centurião manda servos, manda os empregados até Jesus, dizendo para Jesus: não, você não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas manda com uma palavra tua, porque com uma palavra apenas eu sei que este homem pode ser curado, porque eu também sou um homem de autoridade. Eu também tenho servos que obedecem às minhas ordens. E eu digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. Jesus, ouvindo isso, olhou para aqueles que estavam com ele e disse: olha, nem em Israel, nem no meio do meu povo, nem no meio dos judeus, eu encontrei alguém que tem uma fé como este centurião. Que seja feito conforme a fé dele. E desde aquele momento, aquele homem foi curado. Por isso, a distância que você tem não impede de você ser abençoado, não impede de você receber nessa noite a palavra de Deus no seu coração, e essa palavra produzir vida, e essa palavra produzir mudança. Isaías também fala, um pouco mais à frente, no capítulo 12, capítulo 12 de Isaías, esse profeta, ele continua falando sobre essa revelação que é Cristo. E no verso 3, diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Com alegria vocês vão tirar água da fonte da salvação. Este mesmo profeta que falou que a luz viria, ele falou também que aquele povo que estava passando por um deserto, que estava passando por uma dificuldade, uma sequidão na vida, eles tirariam água das fontes da salvação. Quando o povo de Israel, quando o povo judeu, ele saiu do Egito, diz que ele andava pelo deserto, e ele estava sedento. Imagina você andando pelo deserto, imagina você dias no deserto, e não tem água para beber. E aí, em algum determinado ponto, eles param e encontram uma fonte. Você está 3 dias andando no deserto, e de repente você encontra uma fonte. A alegria vem. Você diz: estamos salvos. Agora sim, vamos poder nos refrescar. Agora sim, vamos poder recuperar a alegria. E diz que aquele povo, ele chega ali para beber aquela água, e aquela água, ela não é pura, ela é uma água saloba, ela é uma água salgada, ela é uma água imprópria para consumo. E aí o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, porque aquela água não era boa para beber. E quantas vezes, quando estamos passando por um deserto, quando estamos passando por alguma coisa, mesmo sendo guiados por Deus, mesmo que cremos em Deus, mesmo que temos nossa fé em Deus, algo está acontecendo fora do nosso controle, e nós começamos a murmurar, começamos a questionar: mas não foi Deus que nos trouxe aqui? Não foi Deus, não está comigo? Por que estou passando por isso? E então Moisés vai orar. Moisés busca a Deus uma direção. E sempre que nós buscamos a Deus, Deus mostra o caminho. Sempre que você abre o seu coração diante dele, seja a dificuldade que for, seja o desafio que for, Deus, ele vai te dar uma resposta. Talvez não seja a resposta que você quer, mas ele vai te dar uma resposta. Mas naquele ponto, Deus disse: pega uma árvore e lança nessa fonte. E quando você lançar na fonte, essa água vai ser purificada, essa água vai ser pura, e eles vão poder beber. Moisés fez isso, e de fato, eles puderam beber daquela água, e aquela fonte foi chamada de fonte de Mara, porque as águas eram amargas, mas
houve um milagre ali, e aquela água pôde ser consumida. Aquela árvore representa Cristo. Aquela árvore representa a cruz, aonde Cristo foi morto, aonde os nossos pecados foram colocados nele, aonde ele levou as nossas enfermidades, aonde ele levou as nossas dores. Aquela cruz, ela representa todo o preço que Cristo pagou por nós. Nós estamos andando no deserto, nós estamos seguindo por um caminho, mas eu quero te dizer que você, quando olha para a cruz, quando você vê o sacrifício do Senhor, quando você vê o que Ele fez por ti, você vai entender que aquele que foi capaz de entregar o Filho numa cruz, como não vai ser capaz de nos dar com o Filho todas as coisas? Como um Deus que amou de tal forma o seu Filho e o entregou por nós, amando-nos de uma forma que nós não podemos imaginar. Talvez a palavra diz que alguém se anime a entregar a sua vida por alguém que gosta, que ama. Mas quem entregaria a vida por um bandido, por um assassino, por um mentiroso, por um corrupto? Quem? Mas Jesus entregou a vida. Jesus morreu na cruz por todos nós, para que pela graça de Deus, não pelas nossas obras, não porque mereçamos, mas porque Ele é bom, nós possamos olhar para a cruz hoje e nós possamos encontrar a salvação em Cristo. Então, Cristo morreu por nós, e o profeta fala que com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. A nossa alegria é Cristo. A nossa alegria é Cristo. E quando nós vamos a Ele, nós encontramos uma fonte inesgotável. Jesus encontrou certa vez uma mulher samaritana numa fonte. E aquela mulher começou a conversar com Jesus, e Jesus começou a conversar com ela. Ela estranhou aquilo por ser samaritana, e os samaritanos não se darem com os judeus, mas Jesus fez uma pergunta para ela. Jesus disse para ela: eu estou com sede, me dê água. E ela questionou porque ele estava falando, e Jesus: se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria, e ele te daria água viva. Jesus estava falando com uma mulher pecadora. Jesus estava falando com uma mulher. Naquela época já era estranho um homem, um judeu, falar com mulher, se dirigir abertamente a uma mulher. E Jesus chegou quebrando todos os protocolos da convivência cultural da época. Por quê? Porque ele viu o coração daquela mulher. Não importa como você esteja se sentindo hoje, não importa o quão machucado talvez você esteja hoje, não importa o quanto você esconde hoje a tua situação das pessoas que estão próximas a você. Talvez há trevas aí dentro que ninguém conhece. Sabe aquele quarto da bagunça que você reserva e que você não mostra para ninguém? Talvez você tenha esse quarto escondido dentro de você hoje. Você não está mostrando isso para ninguém. Seu marido não sabe, a sua esposa não sabe, os seus filhos não sabem, os seus amigos não sabem, ninguém sabe, mas Deus sabe. E Deus está vendo isso. A luz do mundo veio, e você tem a oportunidade de abrir esse quarto, de abrir esse lugar e permitir que a luz de Deus entre e mude a tua história. Você não precisa carregar isso com você. Aquela mulher, quando ela percebeu quem estava ali, ela viu que aquele homem não era um homem qualquer, era um homem diferente, porque Jesus disse: vai e chama o teu marido. E aquela mulher disse: eu não tenho marido. E ele disse: bem falaste que não tem marido, porque 5 já tiveste, o que agora tem não é teu marido. Jesus revelou a vida da mulher. Jesus revelou talvez as feridas daquela mulher, porque ela já havia passado por tantos relacionamentos que foram talvez frustrados, que não deram certo. Mas Jesus não estava julgando aquela mulher. Jesus estava dizendo: eu tenho a água viva.
Eu tenho a água que vai matar a tua sede, e você não vai precisar mais beber de outras fontes. Quando nós entendemos que Ele é a fonte da alegria, nós não vamos buscar mais a fonte que o mundo tem. Talvez o mundo esteja te oferecendo tantas coisas, e você por alguns momentos sacia essa sede, mas logo volta a ter sede. Mas quando Jesus te dá água, essa água ela se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa água não cessa. O profeta Isaías, ele continua. E no capítulo 61, ele traz mais uma revelação. Capítulo 61 de Isaías, do profeta Isaías, ele diz o seguinte: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória. O mesmo profeta está falando da mesma luz que veio ao mundo, o menino que nos nasceu, aquele que tem o governo sobre os teus ombros. Ei, Jesus já veio, a luz já veio, não precisamos mais andar nas trevas, a luz já veio, e diz que esse mesmo Jesus, esse Messias prometido, ele veio e o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o ungiu para levar boas notícias. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para levar boas notícias. E todos nós, como igreja, fomos unidos com Ele. Quando cremos nele, nós recebemos com Ele a herança de filhos de Deus. E Deus promete que na subida de Jesus, nós receberíamos a promessa do seu Espírito. Assim como Cristo foi ungido, você e eu também somos ungidos quando nos voltamos para Ele, quando cremos nele, quando confessamos Ele como o Senhor da nossa vida. Nós também entramos então em um outro território. Nós saímos de um território de trevas e agora nós vamos para um território onde reina a luz. Saímos de um principado de trevas e vamos para um principado do Rei da Glória. Nós entramos agora na sua presença, e essa unção que o profeta declarou que viria sobre Cristo, Cristo declarou que essa mesma unção viria sobre a igreja. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, até os confins de toda a terra. Você e eu, nós temos a promessa do Senhor, de que seríamos também ungidos. Tanto é que o profeta Davi, porque Davi era um rei, mas também era profeta, Davi, ele profetizou também isso, lá no Salmo 23, um salmo bem conhecido, que muitos têm até aberto em suas casas. O Salmo 23 tem uma promessa sobre a unção. Salmo 23 diz assim, no verso 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Davi era um homem que enfrentou muitas coisas, muitos desafios, e foi um homem que Deus chamou de amigo, de alguém que tinha um coração como o dele. Esse homem, ele fala
sempre em confiar em Deus, em todos os momentos que ele passou, em todos os desafios que ele teve. Ele diz assim: o Senhor prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. O óleo, na palavra de Deus, ele representa o Espírito Santo. Um dos símbolos que a Bíblia traz do óleo é o Espírito Santo. Deus nos ungiu com o seu Espírito. Deus nos capacitou com o seu Espírito para vivermos esses dias. Esses dias. Há pandemia, há doenças, nós temos visto se alastrar esse vírus. Tem se alastrado por muitos lugares, muitos conhecidos têm sofrido com isso. Mas há uma promessa de Deus. E por isso que eu comecei dizendo que há muita confusão. Porque nós temos recebido hoje muitas palavras, muitas pessoas dizendo isso, dizendo aquilo, faça isso, faça aquilo. Nós temos uma revelação que, se nós tomarmos isso de fato, crermos de todo o nosso coração, se nós realmente confiarmos em Deus, nós vamos viver o que Ele diz que nós devemos viver. Essa é a verdade. Fazendo o meu cálice transbordar. O representa também a fartura, representa também a alegria. Você vai ver no primeiro milagre de Jesus, num casamento, quando Maria chama Jesus e diz: olha, faltou o vinho, acabou o vinho. O vinho era aquilo que alegrava a festa, era aquilo que os convidados, ficavam alegrinhos, não embriagados, mas alegres. Era festa. E aí, acabou o vinho, e Jesus disse: eu não vejo como você vê. Tem uma tradução que diz assim, e eu gosto dessa tradução, que Jesus chega para Maria e diz assim: eu não vejo como você vê. Outras dizem: não é a minha hora, mas eu gosto mais, eu não vejo como você vê. Porque de fato, quando nós conseguimos entender a palavra, quando nós conseguimos crer de todo o nosso coração, a nossa visão muda. A luz vem aos nossos olhos. E as trevas têm que sair. Porque Jesus, Ele não via problema. Jesus, Ele tomou a frente então, e diz que Ele mandou encher aqueles cântaros de água, e Ele transformou aquela água em vinho, e então levou, e aquela alegria voltou à festa. Naquela época eles passavam dias em festa, semana em festa. A alegria chegou naquele lugar. Talvez está faltando alegria hoje nos teus relacionamentos, teu relacionamento com teus pais, teu relacionamento com teu cônjuge. Talvez está faltando alegria hoje no teu trabalho, na tua área profissional, talvez falta alegria. Eu não sei aonde pode estar faltando alegria, mas talvez nessa confusão que está o mundo, muitos hoje perderam a alegria. E eu quero te dizer que o cálice é para transbordar. O cálice é para transbordar. Deus nos chama para transbordar o nosso cálice. Davi também fala no Salmo 30. Salmo 30, no verso 5. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Olha só, preste atenção. O mesmo Davi, que você vai ler os Salmos, se você ler os Salmos de Davi, você vai ver que ele está passando sempre por um desafio, sempre por uma luta, sempre por algo que ele venceu, confiando em Deus. E agora ele diz assim: pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. De manhã vem a alegria. A palavra de Deus fala sobre isso.
que eu gosto muito porque os profetas, e Davi era um profeta também, usado por Deus, eles estão apontando para Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, tudo se refere a Cristo, tudo se refere ao Messias, tudo aponta para Ele, tudo é para Ele. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz do mundo. E assim, em Marcos, no capítulo 15, nós vamos ver o relato da crucificação de Cristo. Marcos, no capítulo 15, no verso 33, diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Houve trevas na terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O salmista diz que o choro pode durar uma noite. Jesus foi crucificado na sexta tarde. Na sexta tarde, os judeus contam diferente os dias. Então o dia do judeu já começa ao pôr do sol da sexta-feira. Então, ao pôr do sol da sexta-feira começou o choro. Começou o choro dos discípulos, começou o choro daqueles que conheciam Jesus, porque Ele foi crucificado. O choro pode durar uma noite, mas diz que passou a noite e veio o dia. No capítulo 16 de Marcos diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Então de manhã, elas se prepararam para ir lá no ritual de limpar o corpo de Jesus, de lavá-lo, de ungí-lo com especiarias. Mas elas no caminho já estavam pensando: como é que nós vamos remover aquela pedra? Porque nós não temos condições, nós não temos força para fazer isso. Como vamos remover a pedra? E quando chegaram lá, a pedra já não estava mais lá. O corpo já não estava mais lá. Sabe o que eu entendo? Que quando amanhã chega na nossa vida, aquilo que nós pensávamos que seria muito difícil, aquilo que nós imaginávamos, como vamos resolver essa situação, como vamos mudar isso, eu não tenho força, eu não tenho recursos, eu não tenho condição de mudar essa história da minha vida. Mas quando amanhã chega, aquela pedra já não está mais lá. A luz brilhou, a alegria chegou. Quando nós permitimos que o Senhor entre, Ele faz isso, Ele traz a alegria de volta. Então nessa noite, que a alegria venha encher o teu coração. Não a alegria que o mundo tem, não a alegria que talvez você tenha com algumas circunstâncias, porque muitas vezes a alegria que o mundo tem é a alegria baseada na palavra ou na promessa dos homens. Eu vou te dar uma promoção, eu vou te ajudar nisso, eu vou te auxiliar naquilo, e quando essa promessa não se cumpre, talvez você se decepciona, e essa alegria logo se vai, ou talvez essa promessa não seja mais suficiente para você, mas a alegria que o Senhor nos fala, é uma alegria que ninguém pode tirar. Em um último texto, que eu quero compartilhar com vocês, e eu já peço que o pessoal do louvor possa passar. Em João, no capítulo 16 do Evangelho de João, diz assim, no verso 6: porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Jesus estava alertando aqui os discípulos que iria morrer e que ao terceiro dia iria ressuscitar. E ele estava falando isso, e o coração dos discípulos se encheu de tristeza.
por uma má notícia. Verso 7, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No verso 20 diz assim: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontecerá com vocês agora, e é hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E ele segue, ele diz mais. Ele diz assim no verso 31. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nessa noite o Senhor, Ele nos ensina que há momentos difíceis. Há circunstâncias sim difíceis. O profeta Abacuque, ele fala também, ele diz de um momento de dificuldade, de um momento de escassez, em que as árvores não deram mais fruto, as plantações não davam fruto, não tinham mais recursos na terra. Mas diz assim: eu todavia me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque os nossos olhos não estão nas circunstâncias, porque a nossa alegria ninguém pode tirar. A alegria que vem através de Cristo, ninguém vai poder tirar da tua vida. Eu não estou dizendo para você negar aquilo que está acontecendo ao teu redor. Eu estou dizendo que quando você tem essa luz, e essa luz está dentro do seu coração, dentro da sua vida, essa luz, ela te mostra um caminho, ela te mostra uma saída. O Senhor jamais te deixa sozinho. O Senhor te ama, e o Senhor te chama nessa noite para restaurar a tua vida e restaurar essa comunhão com Ele. Aleluia. Nós podemos cantar de novo a música que estávamos cantando, A Luz do Mundo. Você pode declarar nessa noite que a luz chegou. Você pode tomar uma decisão nessa noite e abrir o seu coração para essa luz. Faça isso, aí onde você está, Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo o que você tem vivido, a aflição que você está vivendo, mas a luz chegou, a luz do mundo chegou para mudar essa realidade. Nós já vamos estar orando por você. Maior que a terra, céu e mar, sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Não importa o tamanho das suas trevas, a luz de Cristo
quer brilhar na tua vida. A glória do Senhor vem sobre ti. Aí onde você está, talvez você esteja passando por um momento difícil, uma enfermidade, talvez alguém conhecido, algum familiar esteja passando por isso. Permita que a luz de Cristo alcance agora essa pessoa. Permita que a luz de Cristo alcance a tua vida. Abra a sua boca, confesse, permita. Não há desafio que o Senhor não possa transformar. Não há realidade que o Senhor não possa mudar. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Não há outro igual. Cristo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu te convido nessa noite a fazer uma oração comigo. Você que talvez nunca fez uma oração, entregando o seu coração ao Senhor, eu quero te convidar nessa noite a abrir o seu coração. Se você puder repetir comigo, repita essa simples oração, mas poderosa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que tenho pecados, que tenho falhas. Eu reconheço que sou fraco muitas vezes. Mas eu reconheço, Senhor Jesus, também que Tu és a luz do mundo. Eu reconheço que Tu és o Senhor que veio para nos salvar. Eu reconheço que Tu morreu numa cruz por me amar. E eu tomo nesta noite uma decisão. E eu recebo a Ti na minha vida para mudar a minha história. Vem, Jesus, enche o meu coração com a Tua paz, enche o meu coração com a Tua alegria, muda a minha história, muda a minha casa. Amém. Deus está contigo, Deus é poderoso, você não está só, a vida de Deus flui em você. A luz do mundo, a esperança do mundo está com você. Ele está aí, uma nova história na tua vida, uma nova história para você. Aleluia.